Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martins, vou começar fazendo minha autodescrição aqui, hein? Eu sou morena ou parda, não sei, como melhor convém entender aí, né? Tenho 1,71 m, tenho cabelos médios castanhos, olhos castanhos. E hoje o podcast... Vamos para o terceiro episódio do quadro com o Dr. Marcos Vinícius, médico ortopedista pediátrico, e hoje o nosso tema é sobre paralisia cerebral. Dr. Marcos, mais uma vez seja bem-vindo ao podcast PCD. Quero que o doutor saiba que é sempre um prazer muito, muito grande tê-lo aqui com a gente, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou Marcos Vinícius, sou ortopedista pediátrico, tenho 1,73 m, cada vez menorzinho, cada vez com menos cabelo, mais carequinha. Sou moreno, de olhos castanhos, e hoje eu tô com um terno, um costume cinza, uma camisa branca e sapatos pretos. Isso aí, né, doutor? Para nós podermos começar esse tema que é tão importante, nada melhor do que a gente contextualizar aí, né, doutor? Qual a importância do médico ortopedista pediátrico no tratamento aí da criança com paralisia cerebral? Tá. A paralisia cerebral, ela é um espectro grande, né, de alterações possíveis. Os termos técnicos dizem respeito ao que a gente chama de encefalopatia crônica, estável, não progressiva, enfim, nomes que vão definir a seguinte circunstância: houve alguma lesão no cérebro em desenvolvimento necessariamente, que pode ser antes da gestação, durante o parto ou mesmo após o parto, em algum momento após o parto, e aí aquele cérebro sofreu uma hipóxia, uma falta de oxigênio ou alguma outra circunstância que gerou uma lesão. E essa lesão vai ter um aspecto motor muito importante. Eu estou explicando isso porque, como na paralisia cerebral o aspecto motor da lesão cerebral é muito importante, acaba se desenvolvendo alterações motoras ortopédicas, deformidades e, enfim. Então, a gente vai ter a paralisia cerebral com caráter neurológico, mas com desdobramentos ortopédicos em razão das alterações neurológicas. E aí o ortopedista acaba sendo, entre outros especialistas, entre outras pessoas que tratam, né, dessa pessoa, desse paciente, alguma contribuição no geral. Porque, claro, a exemplo de outras alterações neurológicas, a criança, o paciente com paralisia cerebral, ele demanda a atenção de vários especialistas, médicos e terapeutas, em especial terapeutas, físio, fono, TO, psicopedagogo, psicólogo e assim sucessivamente em todo o andamento de tratamento desse paciente. Doutor, quais as principais deformidades que a criança com paralisia cerebral? Eu falo criança, mas o público juvenil também, né? Quais são E mesmo adulto, para falar a verdade. Mesmo adulto? Sim, porque a gente tem vários pacientes portadores, né, da paralisia cerebral, que têm a paralisia cerebral e que, claro, são adultos e têm, enfim, né, uma rotina própria. Mas, sem dúvida, na criança e na adolescência, essas fases são momentos importantes de maior risco de presença ou desenvolvimento de deformidades. Para isso, a gente precisa primeiro entender que tipo de paralisia cerebral aquela pessoa tem. Porque a paralisia cerebral pode ter vários tipos. A princípio, 3 tipos maiores, vamos chamar assim. O espástico, que é aquela pessoa mais rígida, mais durinha, quase 70% dos casos. O que a gente chama de discinesia, aquela pessoa que tem movimentação involuntária, atetose, balismo, coreia. E um terceiro tipo que nós chamamos de ataxia, é aquela pessoa que tem incoordenações importantes. Nossa. E eventualmente você pode ter a soma, né, de uma ou de outra característica na mesma pessoa. Tudo começa por aí, porque a partir desse momento você consegue começar a vislumbrar os desdobramentos ortopédicos, né, encaixados naquele diagnóstico. Talvez, se a gente pudesse arredondar,
pés e tornozelos costumam ser pontos importantes de deformidade, de alterações, mas tudo depende, repito, da classificação. Pacientes com paralisia cerebral podem ser classificados de várias formas, além dessa que eu acabei de comentar. A classificação que a gente mais utiliza chama-se GMFCS. Isso. De 1 a 5. E quando a gente pega, por exemplo, pacientes 4 e 5, quando a gente pega esse grupo de pessoas, a gente sabe que esse grupo de pessoas tem, por exemplo, um risco muito maior de alterações no quadril quando comparadas ao grupo 1, 2 e 3. Então, tudo isso tem que ser misturado e pensado ao mesmo tempo. Então, não é especificamente uma articulação, mas, enfim, todo um contexto maior. Mas, doutor, por que geralmente afeta o tornozelo e o pé? Como você Porque tem a maioria, né? É tornozelo uma e boa pé, que o parte. doutor falou, boa É, parte. Por boa que parte. se dá só esses... Porque, como 70% dos pacientes, dessas pessoas, têm espasticidade, a espasticidade, aquela rigidez, ela costuma ser mais evidente, mais intensa, mais forte nas extremidades, mãos e punhos, pés e tornozelos. E como ela é mais evidente ainda em pé e tornozelo, quando comparado ao membro superior, de uma forma mais geral, a maior chance de desenvolver deformidade vai estar onde tem mais espasticidade. Então, pé e tornozelo acabam sendo mais vulneráveis às deformidades, porque tem, via de regra, não necessariamente, mais espasticidade. E hoje, dentro da ortopedia, qual o tratamento que tem para se tratar essa espasticidade, doutor? Na verdade, é um tratamento multidisciplinar. É. E aí, a gente lança a mão do neurocirurgião, do neuropediatra, eles nos ajudam muito, ou nós ajudamos eles, não sei. Acaba trocando, é exato, porque assim, o controle da espasticidade é fundamental no tratamento da paralisia cerebral. Como é possível tratar, né, a espasticidade, o controle da espasticidade? Terapias são importantes, físio, de novo, fono, toda a ajuda de controle e desenvolvimento motor. Mas além disso, somado a isso, as terapias com medicação têm sido cada vez mais utilizadas e de uma maneira melhor. Então, você vai ter medicações via oral para controle dessa espasticidade. E nos últimos anos, não tão novo, mas nos últimos anos, o controle da espasticidade também na coluna. Existem 2 procedimentos neurocirúrgicos que são muito úteis quando bem indicados. De novo, tem que tomar muito cuidado, porque não existe aquela coisa de que tudo é bom para todo mundo ou tudo é mal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Existe a bomba de baclofeno, que infelizmente é muito cara, mas faz muito sentido para quem tem espasticidade e necessita desse controle. Imagina que o neurocirurgião coloque uma bomba, um aparato embaixo da pele, claro, e tem um canudinho que vai até a medula. Sim. E ele vai liberando esse baclofeno, essa medicação de pouquinho em pouquinho, uma dose bem certinha. E com isso diminui bastante a espasticidade e isso é controlável porque a medicação permite esse controle. O grande inconveniente é custo. Infelizmente é muito caro, mesmo em países fora daqui. E a outra é a risotomia dorsal seletiva. É um procedimento cirúrgico, neurocirúrgico, em que você vai especificamente em determinados ramos nervosos e vai lá e faz uma ablação, corta, de modo a diminuir a função daquele nervo. E com isso você também tende a controlar a espasticidade. Quando bem indicados, são procedimentos nota 10, são super bem-vindos. Doutor, mas a risotomia, quando é feita, ela deixa a criança bem flácida, né? Depende, Bruna, porque, de novo, tem a questão da indicação, né? Primeiro, acertou, é o paciente com uma boa indicação, faz sentido, legal. E segundo, diz respeito ao próprio procedimento. Se o colega que operar conseguir ser seletivo de verdade, ele vai cortar apenas o que precisa ser cortado, vamos chamar assim. Então, você vai diminuir a espasticidade apenas nos grupos musculares que te interessam diminuir. Por isso que chama-se risotomia dorsal seletiva. Porque antigamente os caras não eram tão seletivos e saíam
cortando muita coisa, porque não sabia, não era por maldade, é porque não sabia mesmo. Sabia, né? Era o que se fazia na época. E aí, de fato, muita criança acabava, ou muito paciente, muito portador de espasticidade acabava ficando mais molinho, porque houve sei lá, um exagero nesse corte. Então, o que era muito rígido acabou ficando muito molinho. Hoje em dia, esse efeito, esse risco é muito menor, porque os colegas que fazem a risotomia têm uma indicação mais precisa, são mais seletivos, entendem que é melhor fazer, 2 vezes do que fazer uma exagerada. Você vai lá e faz, exagerou, putz, não tem como voltar. Mas se eu fiz e de repente precisa fazer uma segunda só para fazer um polimento, um detalhamento do procedimento, isso faz muito sentido. E aí, claro, vai tentando da melhor maneira possível ser seletivo. Ah, tá. E o Botox, doutor? Botox também está dentro desse Tá contexto. dentro? O Botox é a toxina botulínica tipo A. Na verdade, o Botox é um nome comercial. Existem outras toxinas botulínicas de outros produtores, né? Mas basicamente a toxina botulínica tipo A, a gente vai TBA, a aplicação, ela é aplicada no músculo, né? E com isso você gera um relaxamento temporário daquele grupo muscular, enquanto a toxina estiver fazendo efeito. Em estética é o que mais se aplica, né? Vai lá para tirar ruguinha, não sei o quê, mas bem na verdade o efeito é parecido. Você relaxa o músculo e com isso esse músculo acaba permitindo algumas terapias ou ganhos que com ele muito espástico não era tão passível de acontecer, né? Não era tão provável que acontecesse. A grande questão da toxina, só para finalizar, é que ela tem um tempo de efeito, via de regra não mais do que 6 meses, e alguns artigos sugerem que o excesso do uso não é tão legal, porque você acaba gerando uma fraqueza secundária em consequência do uso exagerado da toxina. Tem alguns artigos que apontam para esse risco. Nossa, doutor, que interessante, né? Eu te fiz essa pergunta sobre o Botox porque eu conheci uma criança que ela fez uso bastante tempo com o Botox, e o Botox parou de fazer efeito, aí foi indicado a essa risotomia. Risotomia. Porque o Botox ele fazia e não dava, ele tava totalmente espástico, tipo, duro mesmo, fica igual uma madeira, né, doutor? Bem rígido. Bem muito rígido mesmo. E foi indicado ele fazer essa risotomia, e ele acabou fazendo, ficou muito molinho, aí é como nascer de novo, começar tudo de novo Reaprender, exato. na parte da reabilitação. Mas deu Sim, certo depois. E ele legal, foi que uma bom. criança que ele nasceu típico. Ele sofreu um afogamento Ah, tá. com 4 anos de idade e Tá. que voltou com as sequelas aí do afogamento, que foi a paralisia cerebral, que é muito comum, né, doutor? A gente chama, chatice de médico, chatice técnica. A gente chama dessa circunstância de lesão encefálica infantil adquirida. A gente chama de LEIA, lesão encefálica infantil adquirida. Que, claro, se assemelha muito à paralisia cerebral, mas imagina que essa criança de 4 anos, ela teve, digamos, a oportunidade de ter um desenvolvimento neurotípico até aquela idade. Enquanto que na criança, entre aspas, verdadeiramente com paralisia cerebral, essa oportunidade não aconteceu. Então faz diferença, entendeu? Ela teve a experiência de um desenvolvimento, digamos, próximo do normal, enquanto que uma criança portadora, uma pessoa com paralisia cerebral, via de regra, não teve. Ela já nasceu, teve, por exemplo, o evento da falta de oxigênio, e aquele cérebro foi submetido, digamos, a um regime de alterações já desde o início. Então, faz alguma diferença do ponto de vista fisiológico, patológico, assim por diante. Então, a gente chama, como eu falei, chatice de médico, de lesão encefálica infantil adquirida. Bacana. Se assemelha muito no quadro clínico, na verdade. Semelha bastante, né, doutor? Sim. Nossa. Doutor, esclarece um pouco, porque tem muitas pessoas que elas falam assim, ai, mas a criança com paralisia, ela não vai andar, ela não vai fazer isso. Por que que passa por procedimento cirúrgico? Um exemplo, se Tá, essa criança não vai andar, por que que vai operar os pés? entendi. Por que que ela não vai levantar da Uma cadeira? dúvida comum mesmo. Por que que vai fazer cirurgia no quadril? É uma dúvida Esclarece, comum. doutor. Vamos lá. Claro que andar, que a marcha é uma coisa importante. Acho que ninguém duvida disso e muito menos a gente.
Mas a gente sabe que conforme as classificações, a intensidade da paralisia cerebral, algumas pessoas vão ter mais chance e outras menos, porque o cérebro vai ou não permitir. Perfeito. Então vamos imaginar que uma pessoa com paralisia cerebral está dentro daquelas que não vão andar por qualquer motivo, não vão andar. E dentro deste grupo de pessoas que têm paralisia cerebral e não vão andar, ainda assim elas vão desenvolver eventualmente deformidades. Aí a pergunta é, e a gente escuta muito isso no consultório, pô, tá bom, já que não vai andar, por que operar? Putz, tem um zilhão de motivos para operar. A começar pela possibilidade de deformidades causarem dor. Porque vamos lembrar que na paralisia cerebral, diferente da mielo, do teu filho, por exemplo, que tem alterações de sensibilidade, né? Ele não sente, por exemplo, o pé, não sente determinadas partes do corpo, correto? Sim. Na paralisia cerebral isso não acontece. O paciente sente dor, sente, enfim, tá tudo lá. Então, se eu tenho uma deformidade que pode e eventualmente causa dor, só isso já é um motivo importante. Porque vale lembrar, se um paciente com espasticidade, se aquela pessoa tem dor, o fato dela ter dor aumenta a espasticidade, torna a espasticidade mais difícil de ser controlada. Então, esse já é um primeiro motivo super importante. Mas não bastasse, a gente tem que imaginar que essa pessoa quer sentar, quer ter uma vida social, quer ir e vir da forma que lhe convém. Isso. As deformidades, via de regra, vão atrapalhar isso, vão tornar essa questão mais difícil. Mas não bastasse, mesmo para quem eventualmente não vai trocar passos, para todos em que eu posso, ficar de pé é importante. E aí vale essa ressalva, quer dizer, tá bom, como eu falei, tem um grupo de pessoas que não vai andar, ok, essas pessoas não vão andar. Mas mesmo para quem não vai andar, se a gente consegue colocá-la de pé, parada que seja, faz muita diferença do ponto de vista de quadro clínico. Porque o pulmão, o coração, os rins, o fígado, o trato gastrointestinal, os ossos vão ter uma chance maior de serem mais saudáveis. E pensando no longo prazo, quer dizer, essa pessoa com 30, com 40, com 50, com 90 anos de idade, isso faz muita diferença. Então, ficar de pé, mesmo para quem não vai andar, pode ser uma alternativa bacana. De novo, não é para todo mundo, tem que tomar cuidado com as indicações, mas são alvos que a gente tem na cabeça e que a gente tenta buscar. Porque imagina que eu fosse teu filho, adulto, pesando o tanto que eu peso, e você tivesse, por exemplo, que me tirar de uma cama para pôr numa cadeira. Não seria mais fácil se eu pelo menos conseguisse ficar de pé e apoiasse o pé no chão? Sim, claro, com certeza. Ao invés de você me pegar e de repente colocar e eu não conseguir te auxiliar de alguma forma? Parece pouco, mas faz muita diferença no longo prazo. Se o cuidador tem melhor condições de cuidar, a pessoa a ser cuidada será melhor cuidada. Com certeza. E o doutor falou de um assunto bem importante, que é o ficar de pé, né? Então, assim, o doutor falou isso, então, assim, eu já logo imaginei. Então, é fundamental nesse ficar de pé, se fazer uso, então, do parapódium, é bom, é Sim, interessante, a sim, tara sim. extensora, Sim, a sim. criança usar a órtese suropodálica fixa ou até mesmo articulada. O que Para for ficar de pé, necessário. precisa, então, ter um. O que for necessário. Se a gente está imaginando, de novo, vou voltar ao exemplo que eu dei. Um grupo de pessoas com paralisia Sim. cerebral que não andam. Então, ok, não andam. Mas eu quero tentar colocá-las de pé. Naturalmente, que além de eu ter que controlar eventuais deformidades, como elas não conseguem trocar passos de forma autônoma, né, sozinhas, eu preciso ortetizá-las, dar apoio no nível que for necessário.
pode ser um nível um pouco mais baixo, de repente o tronco tem um bom equilíbrio, mas às vezes não, às vezes o tronco também não tem bom equilíbrio, e você precisa fazer apoio inclusive de tronco e até cervical eventualmente, para a pessoa poder ficar de pé e ter, né, olhar o mundo de uma maneira mais alta, dando carga no corpo protegida. Então sim, o uso de órtese, de stands, de parapódio, etc., é super bem indicado nesse perfil de pessoas. Tem esses acessórios todos que nós comunicamos aqui, e também tem a questão do uso de cadeira de roda. Doutor, uma cadeira de roda mal prescrita e mal feita pode impactar diretamente em outras dores, nesse paciente com paralisia cerebral, causar algum outro tipo de deformidade? Assim, uma cadeira de rodas, talvez não tão adequada, talvez o principal prejuízo é justamente o principal fim. Você está numa cadeira de rodas por quê? Porque você precisa, claro, dela, e você quer se deslocar de forma mais eficiente. Eu vou até ali e volto numa velocidade, com uma determinada independência que sem a cadeira eu não teria. Se essa cadeira está mal prescrita, justamente este motivo, este fim, não vai ser vislumbrado e a pessoa vai ter mais dificuldade de fazer o que eventualmente se propôs a fazer, que é ir e vir com mais eficiência, assim por diante. A presença ou não de deformidades raramente tem a ver com a cadeira. Habitualmente não tem a ver. Tem mais a ver mesmo com o quadro neurológico. Ah, tá. Não, eu te fiz a pergunta porque já ocasionou de eu conhecer famílias que, devido à má prescrição da cadeira, acabou que trazendo outros tipos de dificuldade que a criança já tinha. Sim. Então, acaba que ocorrendo, né? Claro, Bem chata claro, isso, claro. né? A cadeira está dentro do contexto, se eu pudesse comparar, Sim. até com uma órtese, de repente, que não foi tão bem prescrita ou não está bem feita. Uma órtese mal feita, ela também não vai ajudar, né? Imagina, você colocou lá uma goteirinha, uma afo no pé. Se ela não estiver legal, o paciente não vai usar, ou vai usar de uma maneira não tão adequada. E aí o objetivo dela não vai ser atingido, né? Doutor, vamos falar sobre a cirurgia percutânea. Percutânea. Percutânea, isso Aham. mesmo. É. Eu nunca tinha ouvido falar, doutor. Na Mas eu verdade, sei que é uma cirurgia muito. É importante, é uma cirurgia importante. as cirurgias percutâneas, o termo quer dizer um procedimento cirúrgico em que não foi necessário o cirurgião abrir, né, fazer uma incisão grande, né? Você faz com incisões muito pequenas e consegue, por exemplo, fazer um alongamento muscular, um alongamento de tendões, né, mais comumente, e com isso, enfim, atingir um determinado objetivo. A bem da verdade, incisões pequenas ou incisões maiores, claro, sempre que a gente puder fazer incisões menores, é nossa obrigação, a bem da verdade, eu não discuto isso. Mas, por outro lado, tá? Eu vou... Algo para todo mundo poder raciocinar. Vamos imaginar que um paciente, uma pessoa tenha um encurtamento de tendão de Aquiles, tendão do pé. Sim. E eu preciso alongar aquele tendão, porque ela está ali com alguma deformidade X qualquer. Toda vez que eu alongo um tendão, seja esse ou qualquer outro, eu enfraqueço um pouco aquele músculo. O que significa que, se eu alongar demais, pode ser que eu enfraqueça demais. O que não é desejável. Deu para entender? Deu. Isso não tem a ver com o tamanho da incisão. Na maioria, ou para a maioria das pessoas, quando as pessoas olham uma incisão pequena, elas imaginam, eventualmente, que aquele alongamento não foi tão grande, entende? Você olha uma incisão pequenininha e fala, foi só um piquezinho. Piquezinho. Deu para imaginar? Deu. Só que, numa incisão pequena, às vezes eu sou capaz até de alongar um tendão inteiro, cortar um tendão inteiro, numa incisão pequena. E, honestamente, isso me dá receio, porque às vezes você está cortando algo que você, por mais que o cirurgião seja experimentado, tá? Ele não está vendo diretamente.
E repito, se eu enfraquecer demais, qualquer grupo muscular habitualmente não tem volta. Não volta, né? Você perdeu aquela força de uma maneira consistente. Não é o objetivo da cirurgia. O objetivo das cirurgias de alongamento de músculo e tendões é equilibrar um carinha que puxa para lá, um carinha que puxa para cá e tentar fazer com que eles conversem de uma maneira mais adequada. Se tem um carinha puxando demais e outro puxando de menos, um vai vencer o outro e com isso você vai ter deformidade. Nossa, que desafio, hein, doutor? Entendeu? Então, as cirurgias percutâneas têm esse apelo de incisões pequenas. Legal, bacana, faz sentido. Mas precisa ter um cuidado extra, porque você não está vendo diretamente sobre o quanto de alongamento está sendo feito. Porque se eventualmente houver um alongamento muito importante, acima do desejável, aquele músculo alongado vai perder força e eventualmente isso não vai ser Não retornado. recupera mais, né? Exato. Cortou errado ali, É demais, né? Assim, alongou foi, né? demais, você acaba eventualmente perdendo força e isso é uma preocupação que eu tenho certeza todos os nossos colegas têm e ficam muito atentos a isso. É mais uma exposição de uma preocupação que o cirurgião tem quando faz um procedimento como esse. Tá. Doutor, uma pergunta sobre órtese. Como identificar para um paciente de paralisia cerebral que não anda, que só vive em cadeira de roda, identificar que essa órtese está correta para ela ou não? Eu digo isso porque quando uma criança anda e está ali com a órtese, automaticamente você identifica porque tem um ponto de pressão, começa a ficar marcando, todas essas coisas. Identificar agora, na criança com paralisia cerebral que usa órtese, como que identifica se a órtese tá legal, que não tá? Como que funciona? Assim, a gente pode, na verdade, usar aí um grupo mais homogêneo. Crianças com paralisia cerebral, né? Pessoas ali que têm a paralisia cerebral, que andam e que não andam. Para usar uma órtese, elas precisam ter. Eu vou usar o pé como referência, que é o lugar Tá. mais comum, tá? O segmento, no caso o pé, ele precisa ser ortetizável. Ele precisa estar pronto para receber a órtese. Quando uma órtese está machucando, tem duas alternativas para explicar isso, habitualmente. Número um, de fato, a órtese não está legal, precisa de algum ajuste, formato da órtese, tamanho, volume e assim por diante. Ou número dois, a órtese está ok, não tem nada de errado com ela, mas o segmento, no caso o pé e o tornozelo, não estão prontos para receber. Tem alguma deformidade, alguma coisa que torna o uso da órtese difícil. Tem que tentar diferenciar uma coisa da outra, porque, claro, os tratamentos são diferentes. Se eu tenho alguma questão a ser mudada na órtese, eu mudo a órtese, legal, e resolve a questão. Mas às vezes a órtese está boa, e o que eu preciso é mudar o pé, o joelho, enfim, o segmento que vai receber a órtese, entendeu? E isso é delicado, porque o mais intuitivo é falar, a órtese não está legal, troca a órtese. Ok, às vezes é verdade, mas às vezes não. Às vezes o paciente está precisando de uma cirurgia corretiva, de um pé, de um tornozelo, de uma perna, de um joelho, para poder usar aquela órtese de maneira mais certinha, mais adequada. Entendeu? Doutor, é possível dizer que com um paciente com paralisia cerebral hoje, que faz uso de andador posterior para se locomover, futuramente ela possa vir aí a utilizar uma cadeira de roda? Essa é uma Não, grande dúvida não. das mães aí. Não tem essa relação. Não tem? Não. O andador de apoio posterior, ele é legal, a gente gosta bastante da ideia, porque evita que o andador de apoio anterior, o paciente acaba ficando muito, né? A pessoa fica muito para frente. Pra frente. Então você acaba tendo alterações do ombro, da coluna, que poderiam ser evitadas com um apoio mais posterior. Então o andador posterior, ele é legal, a gente gosta da ideia. Se vai ou não derivar o uso de uma cadeira, tem mais a ver com o diagnóstico, com a classificação. O quão importante, intensa é aquela paralisia, entendeu? E aí, claro, com o crescimento, a pessoa ficando mais pesadinha, mais alta, eventualmente vai ficando mais difícil ou não para fazer deslocamentos. E aí, para os que fica mais difícil, claro, o uso da cadeira pode ser uma alternativa.
Bacana. Agora vamos falar de um tema aqui que eu vou até ler, porque é Pois não. difícil. Tá bom. O que é a epifisiodese do fêmur proximal e Tá bom. quando ela é indicada? Legal, é uma pergunta legal. Obrigado, mães que me obrigado, trouxeram, viu? obrigado às mães que fizeram a pergunta, porque tem sido cada vez mais popular. Pessoalmente, eu gosto muito desse procedimento, a gente faz com frequência. A ideia qual que é? Imagina o fêmur proximal, a coxa, o osso da coxa, né? Ele tem uma cabecinha, e aí da cabeça sai um pescocinho, a gente chama de colo, para depois virar o osso longo, ficar grandão aqui. Na maior parte das pessoas com paralisia cerebral, essa relação, o ângulo é alterado, ele é mais abertinho assim. Ele devia ser mais fechadinho e ele é mais aberto. Quando a gente faz a epifisiodese, a intenção é tornar esse ângulo que é mais aberto, mais fechadinho, com o próprio crescimento da criança. Isso é legal. Você não quebra nada, você não machuca a criança. É um procedimento que não judia, né, do paciente, daquela pessoa, de maneira muito intensa. Então, você vai lá, põe um parafuso no lugar certo, sem quebrar nada, só põe, tira e acabou. Não vai usar gesso, não precisa de nada. Nada. E a intenção é que, ao longo dos anos, aquela cabecinha do fêmur que era mais retinha assim, né, ela vai fazendo o ângulo e vai ficando mais encaixadinha. É muito legal, faz muito sentido. A gente ainda carece de um follow-up, de um segmento um pouco mais longo no mundo inteiro. Traduz esse follow-up aí. Segmento, de falar, olha, quantos anos, vamos pegar lá, sei lá, 200 crianças que fizeram, quais foram os resultados. Não tem ainda isso. A gente tem, mas seria legal ter mais, né, para dar consistência a esses resultados. Mas a ideia, repito, é muito boa, faz sentido. A gente tem feito com frequência. Os resultados iniciais são bem legais, a gente entende que está num caminho bacana, mas claro, ao longo dos anos a gente quer ter mais confirmação, quer tornar esse resultado mais consistente. Aparentemente, quanto mais cedo indicar, melhor. É isso que eu ia perguntar. Tem uma idade, doutor, para... Na verdade, quanto mais cedo, melhor, havendo alguns critérios, né? E aí são critérios clínicos, de classificação, etc. E aí faz sentido, quando preenche esses critérios, indicar o mais cedo possível. A gente tem feito, às vezes, em criança de 2 anos de idade. Nossa, doutor, 2 anos de idade, as criancinhas já estão sendo submetidas a esse... Juro, a gente faz um furinho, não é uma cirurgia percutânea. Só que aí você não está mexendo em músculo, em tendão, em nada. Você vai usar essa incisão pequenininha para passar um parafuso guiado para gerar esse crescimento também guiado. E com isso tentar mudar a anatomia dessa região do osso. E esse pós-cirúrgico, tranquilo. é bem tranquilo? Não, é tranquilo, não judia da criança de maneira... É bem tranquilo até, assim. Eu tenho receio de falar, porque vai que a criança tem muita dor e tal, mas para a maioria realmente é bem aceitável. Nossa, eu sempre aprendo muito com essas mães de paralisia. Às vezes elas me trazem assunto e falam, gente, deixa eu dar um Google, deixa eu ver. Elas são top. É sempre muitas coisas, né, doutor, em questão de cirurgia. Top. Elas estudam pra caramba. A criança com paralisia cerebral, né? É muito legal. São termos muito amplos. Agora vamos lá. Gente, eu tô me perdendo aqui, peraí. As mães mandaram umas perguntinhas. Manda, eu me basei delas. Que legal. Tem bastante, você acredita, doutor? Que Elas bom. interagem bastante lá, principalmente quando viu o quadro, o doutor lá como ortopedista, mudou bastante, né? Legal. Tem essa aqui, ó. Vamos lá. Marcha em tesoura. Sei. O que é a marcha em tesoura? E ela sempre precisa de cirurgia, doutor? Tá. É uma pergunta também bacana e bem prevalente, na verdade. Aí, ó. Lembra, 70% das pessoas com paralisia cerebral vão ter a tal da espasticidade. Sim. Que torna o músculo mais rígido, mais durinho. E aí tem um grupo de músculos especial, a gente chama de adutores, que são os carinhas que ficam no meio da coxa, na parte interna da coxa. Quando esses carinhas contraem, eles pegam a sua perna, imagina que as minhas mãos sejam as pernas, né? E a linha do meio está aqui. Quando eles contraem, eles trazem a perna para o meio. Em vez de abrir a perna, fecha a perna. A gente chama isso de adução, nome técnico. Quando esses caras são muito fortes,
Eles fecham demais. E aí, na hora que a criança vai andar, que a pessoa vai andar, em vez de ela andar com a perna mais retinha, ela anda com a perna cruzando. Ah, Por daí isso, vem o termo marcha em tesoura. É um termo antigo. Técnica, a gente chama de marcha em adução. Marcha em tesoura. Parece que você vai fechando, vai tesourando, né? Uma perna com a outra. A questão do tratamento depende do tipo de deformidade. Se for uma deformidade dinâmica, toxina botulínica é uma boa ideia. Vai lá e aplica a toxina. Se for uma deformidade mais estruturada, o tendão já está mais curto e tudo mais, a toxina não vai fazer muito efeito. Aí você tem que ir para o procedimento cirúrgico. Aí é a hora, né, doutor? É uma hora boa de fazer. Tem que sentar e conversar com os pais, né? Aí lá vem conversa. Aí lá vem conversa. Deixa eu fazer uma pergunta pro doutor. O doutor faz alguma análise, alguma coisa? Porque, doutor, sinceramente, eu fico pensando, como é que o doutor joga isso no colo de uma família, né? Porque, como se fala, eu sou a incomum, né? De aceitar as coisas cirúrgicas. Mas eu sei que realmente tem pais aí que entram em pânico quando falam em um procedimento cirúrgico. É Principalmente delicado quando o falar, filho tem né? paralisia cerebral e ele já passou por outros procedimentos cirúrgicos, Claro. né? Eu queria saber como é que o doutor tem esse joguinho de cintura aí. Assim, primeiro eu sou pai de 3, então eu entendo, ou tento entender, né, na medida do possível, essa dor dos pais e tudo mais, porque eu também sou pai e, poxa, é delicado colocar o filho da gente numa mesa cirúrgica, correr riscos e tudo mais. Então eu acho que esse é um ponto que é bastante importante. Outro ponto importante é o quanto a gente pode conhecer os pais, né? Quer dizer, eu acho que em outra conversa nossa eu comentei isso e eu acho que é legal de enfatizar. A relação médico-paciente continua sendo muito importante, sabe? Pode vir a tecnologia que for, o olho no olho, aquela conversa, conhecer as pessoas faz diferença. Então, quando eu tenho o privilégio de conhecer os pais por mais tempo, quando aquela criança já é acompanhada por bastante tempo, os pais permitem uma certa intimidade e tudo mais, né? Uma proximidade maior, fica mais fácil, né, da gente passar essa informação. O grau de confiança é maior, mútuo, então eu já sei que aquele pai ou aquela mãe é menos ou mais ansioso, é menos ou mais... Por exemplo, uma mãe como você que, vamos operar, vamos e pronto, tudo bem. Vai resolver o problema? Imagina que um dia eu diga para você, Bruna, vamos precisar operar. Já sei que você vai me dar esse tipo de resposta. Mas vai ter a mãe ou o pai que é o oposto. Você, não, operar não sei o quê. E eu entendo, porque, repito, não é fácil entregar a vida do filho numa circunstância vulnerável como essa. Mas eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, sabe? Eu me sinto muito privilegiado nesse sentido, porque boa parte das crianças que eu atendo, e hoje adultos, eu tenho pacientes que são meus parceiros, eu vou chamar de parceiro, né? Porque estão com 20, 25, 30, 35 anos de idade. O doutor tem aquele paciente que atendeu desde pequeno e hoje Tenho tá aí? vários, tô ficando velho, careca, imagina, tem um monte, graças a Deus. E sou muito grato a todos eles, porque viram amigos, né? De uma forma ou de outra, algum grau de amizade sempre se constrói por aí. E aí, enfim, eu acho que a chave dessa coisa toda é ter alguma proximidade, se permitir a proximidade para poder falar a mesma língua, entendeu? Acho que talvez seja a melhor maneira de abordar, pelo menos na minha opinião, né? Com certeza. Doutor Marcos Vinícius, mais uma vez quero agradecer pela sua presença aqui no podcast Eu que agradeço. PCD. E também quero agradecer as mães que sempre interagem com a gente, que mandaram essas perguntas, essas dúvidas. Tinham diversas, mas não tem como trazer todas aqui, né, doutor? A gente vai respondendo devagarzinho. Vai respondendo. Eu vou encaminhar algumas perguntas que vocês deixaram lá também pro doutor também poder responder. Claro. E que também fica aí um convite para uma consulta com o doutor, né, doutor? À vontade, Tem uma imagina. consulta, né?
Vou deixar as redes sociais também do doutor aqui também, né? Quem Obrigado. tiver interesse, procurar, porque o doutor atende em Santos também. Eu atendo em Santos Atende e em São Paulo, na clínica Toros, Instituto Toros. Toros. Eu Isso. sempre troco, pessoal. Eu falo touros, ele fala toros. Mas é isso, é uma clínica maravilhosa. Eu tive o prazer de estar lá. Inclusive, Obrigado. vou até deixar o videozinho aqui da clínica para vocês poderem conferir, viu? E é isso, eu quero finalizar esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores, que são a Acessível SP, a doutora Bruna Ituaçu, a Clínica Cum, ao doutor também, que é o nosso parceiro, o doutor Vini, e a Barretos Distribuidora. E falar para vocês continuarem aí nas nossas redes sociais, engajando, comentando, né? Porque isso aí também conta bastante, viu? E até o próximo episódio aí, se Deus quiser. Tchau. Amém. Tchau, 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 gente. tchau.